Olá, queridos alunos, aqui mais uma aula do professor Neto, hoje com a área do círculo. Vamos à aula? Área do círculo. A fórmula da área do círculo é dada por π vezes o raio ao quadrado. E o que é π? Esse símbolo aqui é a letra grega π. Π é uma constante que foi descoberta em razão da necessidade de se calcular o comprimento de uma circunferência. O matemático Arquimedes, nascido em Siracusa, na atual Itália, antiga colônia da Grécia, por isso ele é considerado matemático grego, descobriu, mas não adotou a letra π. Nós vamos ver a seguir. Eu vou explicar para vocês como foi obtido o valor de π. Agora vamos ver o que é π. π é dado por circunferência sobre diâmetro, isto é, o perímetro da circunferência sobre o diâmetro de qualquer objeto de formato cilíndrico. Esta é a letra grega π e o valor dele é aproximadamente 3,1592654, com infinitas casas decimais. É um número irracional, como já falei, com infinitas casas decimais. Na calculadora científica, você pode obter digitando as seguintes teclas: Shift, π igual. Você terá o valor de π. Professor, e no celular? No celular basta você digitar essa letra aqui, π. Toda calculadora científica do celular tem o π. Digita esta letra π e aparece o valor com infinitas casas decimais. No celular aparece até acho que a 12ª casa. Bom, e o que é π? Como já comentei, repetindo aqui, é a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. E o que é o comprimento de uma circunferência? Você pega um objeto de formato cilíndrico, por exemplo, este pote aqui. O que é o comprimento da circunferência? Você pode pegar um pedaço de barbante, como esse aqui, e coloca em volta e recorta exatamente do tamanho da circunferência, e você terá o perímetro ou o comprimento da circunferência. Dividido pelo diâmetro, dá sempre 3,14. Para qualquer objeto de formato cilíndrico. Por exemplo, um tubinho de tinta, um tubo de cola. Vamos ver com esta tampa aqui, que tem um diâmetro de 8,5 centímetros. Vamos ver como vai ficar. Eu tenho a circunferência com diâmetro de 8,5 centímetros, circunferência, diâmetro vezes π. Por quê? Porque π é circunferência sobre diâmetro. O diâmetro que está dividindo passa multiplicando. Teremos circunferência igual a diâmetro vezes π. Para a circunferência de 8,5 centímetros, multiplicado por 3,14, dá 26,7 centímetros aproximadamente, que é o comprimento deste barbante que eu cortei aqui. E vou mostrar para vocês. Como eu cheguei nesse valor. O diâmetro da circunferência é 8,5 centímetros. Como vocês podem ver aqui, 5
Cada risquinho tem 1 centímetro. Olha lá, eu chego exatamente a 8,5. É o diâmetro, 8,5. O comprimento dá exatamente 26,7, que eu vou mostrar para vocês aqui também aproximadamente. Ó, o comprimento da circunferência vai dar aproximadamente 26,7. Olha aqui. 25, 26, quase chegando em 27, tá vendo? 26,7. Logo, eu multipliquei o diâmetro, que é 8,5, vezes π, que é 3,14, deu 26,7. Você pode fazer essa experiência com qualquer objeto de formato cilíndrico, qualquer um. Agora, nós vamos ver como calculamos a circunferência em função do raio. Agora nós vamos ver a circunferência em função do raio. O raio, ele parte do centro do círculo até um ponto da circunferência. O círculo compreende a área interna da circunferência. Toda a linha em volta do círculo é a circunferência. A área dentro da circunferência é o círculo. O diâmetro é 2 vezes o raio. Veja que o raio parte do centro do círculo a um ponto da circunferência. O diâmetro é o dobro. Diâmetro 2 vezes o raio. D chamamos de diâmetro, R igual a raio. Vamos recordar aqui o valor de π e a circunferência? Circunferência é igual a diâmetro vezes π. Como o diâmetro é 2 vezes o raio, eu posso escrever circunferência é igual a 2 vezes R vezes π. Ou a ordem dos fatores não importa, eu posso escrever 2 vezes π vezes R. Circunferência é igual a 2 vezes π vezes R, ou simplesmente 2πr. Se eu quiser isolar π, isolando π em função da circunferência, veja que o que está multiplicando passa dividindo. Eu tenho π, que é igual a circunferência, sobre 2 vezes R. R é igual a raio. Se eu quiser isolar o raio, basta eu trocar R por π. R passa para cá e π passa para cá. Eu terei R, que é o raio, é circunferência, sobre 2 vezes π. Ou simplesmente C sobre 2π. Vamos entender o comprimento da circunferência? Numa lata de leite em pó ou achocolatado, você retirando o rótulo, o lado maior do rótulo é igual à circunferência, sendo circunferência igual a 2 vezes π vezes R. Relembrando que π você adota sempre aproximadamente 3,14. E relembrando, diâmetro 2 vezes raio. Vamos aos exemplos de aplicação? Primeiro exemplo, na página 13 do caderno de classe. Área do círculo. O raio, 2 centímetros. Área, π vezes o raio ao quadrado. No lugar do R, coloco 2, que é o raio. 2 ao quadrado é igual a 4. Π, considero 3,14. Área é igual a 3,14 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3,14 é igual a aproximadamente 12,56 centímetros quadrados.
Este é o cálculo da área do círculo, é o espaço. Agora nós vamos para a circunferência, o cálculo da circunferência. Circunferência é a linha, é o perímetro da circunferência. Circunferência, 2 vezes π vezes r. Cálculo da circunferência, C igual a 2 vezes π vezes r. C, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 2. 2 vezes 3,14 vezes 2 dá aproximadamente 12,56. Esse é o perímetro da circunferência. Notem a curiosidade aqui. Para um raio 2, numericamente é igual à área e o perímetro da circunferência. Porém, a área dada em centímetros quadrados refere-se ao espaço. E a circunferência refere-se à linha, é o contorno do círculo. Portanto, o perímetro da circunferência é o comprimento da circunferência. Vamos para o segundo exemplo. Qual é a medida do raio de um círculo cuja área é 100,48 centímetros quadrados? A área é π vezes o raio ao quadrado. Notem que neste caso nós vamos calcular o raio. A área é 100,48. Vou substituir aqui. No lugar do A, coloco 100,48. No lugar do π, considero 3,14 vezes r ao quadrado. Isolando o r ao quadrado, 3,14, que está multiplicando. No segundo membro, no primeiro membro, passa dividindo. Eu tenho 100,48 dividido por 3,14 dá exatamente 32. É igual a r ao quadrado. Esse expoente 2 aqui no segundo membro, no primeiro membro, ele vira radical. Eu tenho r igual a raiz de 32. Raiz de 32 é igual a 4 vezes a raiz de 2, aproximadamente 5,68 centímetros. Esta é a medida do raio. Mas como eu vou chegar em 4 vezes a raiz de 2? Fazendo a fatoração. Primeiramente você faz a fatoração. Raiz de 32, você divide por 2. Começa dividindo em fatores primos. Divide radical por radical. Raiz de 32 dividido pela raiz de 2 é raiz de 16. Raiz de 16 dividido pela raiz de 2 é raiz de 8. Raiz de 8 dividido pela raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4, você põe direto, é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Esses fatores que sobram à direita aqui, você deve multiplicar. Como? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Sobrou raiz de 2 aqui, sobrou 2 aqui. 2 vezes 2 é 4. Vezes a raiz de 2 que sobrou. Qual é a resposta? 4 vezes a raiz de 2. Logo, 4 vezes a raiz de 2 é aproximadamente igual a 5,68 centímetros. Esta é a medida do raio. Vamos para o próximo exemplo? Terceiro exemplo. Um fazendeiro deseja construir um curral em formato circular, considerando o raio do curral de 50 metros. Qual é a medida em metros necessária para cercar o curral com uma volta de arame? Considere π 3,14. Bom, para cercar o curral tem formato circular. Logo, nós teremos que calcular o perímetro da circunferência, que é C igual a 2 vezes π vezes r. O raio é 50. π eu considero 3,14 vezes 2. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 50 dá 314 metros. Portanto,
para cercar o curral, uma volta dará 314 metros. Vamos para o quarto exemplo. Qual é a área do curral? Bom, a área do curral é π vezes o raio ao quadrado. O raio é 50. 50 ao quadrado é igual a 2.500. Π eu considero 3,14. 2.500 vezes 3,14 dá 7.850. A área do curral é de 7.850 metros quadrados. Vamos ao próximo exemplo? Quinto exemplo. Qual é a área de uma tampa de caixa d'água de formato circular, cujo raio é de 40 centímetros? Área da tampa, área circular. Π vezes o raio ao quadrado. O raio é 40, 40 ao quadrado, 1.600. Π eu considero sempre 3,14. 1.600 vezes 3,14 dá 5.024. Qual é a resposta? Área 5.024 centímetros quadrados. Sexto exemplo. Um artesão deseja construir um tapete com material reciclável. Este tapete terá a medida retangular de 50 por 80. 50 por 80 centímetros. 50 por 80. Na construção, o artesão usará tampinhas de garrafa com formato circular, cujo raio é de 1 centímetro. Quantas tampinhas o artesão usará na confecção do tapete? Bom, primeiro passo, pessoal, calcular a área do tapete. O formato é retangular, a área do retângulo é base vezes altura. Eu faço 50 vezes 80, ou 80 vezes 50, dá na mesma. A área é igual a 4.000 centímetros quadrados. Segundo passo, área do círculo da tampinha. Qual é a área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. O raio é de 1 centímetro. Aí eu faço a área π vezes o raio ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Vezes 3,14, área 3,14 centímetros quadrados. Terceiro passo, dividir a área do tapete pela área da tampinha. Qual foi a área do tapete? Calculada anteriormente, 4.000 centímetros quadrados. Qual é a área da tampinha? 3,14. Eu divido, pode usar a calculadora, 4.000 dividido por 3,14 dá aproximadamente 1.273,88. Qual é a resposta? Aproximadamente 1.273 tampinhas. 1.273 tampinhas inteiras serão usadas na confecção do tapete. Façam os exercícios, não se esqueça de se inscrever no canal. Boa sorte a todos, até a próxima aula e fiquem com Deus!